Fala galera do IBV, beleza? Recentemente a Credit Suisse divulgou um relatório bastante otimista sobre o setor de shoppings no Brasil. Segundo o relatório, esse pode ser um ótimo momento para comprar ações do setor e elas estão baratas. Mas bora ver então o que fala esse relatório de fato? Otimismo. Bom, primeiro vamos entender por que os analistas da Credit estão tão otimistas com esse setor mesmo durante a pandemia. O banco destacou que as ações de shoppings dos Estados Unidos e na União Europeia subiram 85% desde a reabertura do mercado em novembro, superando os índices locais em mais de 50% na média. Já aqui no Brasil foi o contrário. Aqui as ações caíram mais de 15% em relação ao Ibovespa no mesmo período. E com isso atingiram o menor nível em relação ao índice em 10 anos, galera. Além disso, os analistas também frisaram que as ações de shoppings brasileiros apresentaram um desempenho inferior aos seus pares internacionais pela primeira vez em 3 anos. Muito embora elas tenham apresentado números operacionais semelhantes ou até melhores em 2020. Só para fins de comparação, o índice de vacância média dos shoppings brasileiros foi de 2,5%, contra 3,8% nos Estados Unidos e 2,9% na União Europeia. Então aqui a gente teve menos vacância, o que é muito bom. E por outro lado, no volume de vendas, os shoppings brasileiros ficaram ali em linha com os estrangeiros, com um desempenho semelhante aos shoppings da Europa, com o volume de vendas atingindo cerca de 63% dos níveis antes da pandemia. Bom, isso prova que os shoppings aqui no Brasil performaram até melhor que os gringos e mostra não apenas a resiliência desse setor aqui no país, mas também que podemos estar diante de uma grande oportunidade de investimento. Esse desconto das ações dos shoppings brasileiros ficam ainda mais evidentes se a gente comparar os múltiplos com seus pares. No relatório eles fizeram essa comparação e os shoppings internacionais negociam hoje a 29 vezes o EV sobre EBITDA. Enquanto isso, os shoppings aqui do Brasil estão operando a cerca de 14 vezes o EV sobre EBITDA. E, portanto, eles estão muito descontados em relação aos seus pares do exterior. Pessoal, para quem quiser saber mais aí sobre esse indicador EV sobre EBITDA, eu vou deixar aqui um card aqui em cima, onde eu faço uma explicação completa de como analisar esse indicador, beleza? Bom, voltando agora para o relatório, segundo os analistas, novos fechamentos de shoppings por aqui podem sim atrasar um pouco a recuperação desse setor. Mas nas próprias palavras dos analistas, o pior está definitivamente para trás. E a recuperação dos ganhos deve começar assim que o fluxo de clientes voltar. E os resultados mais recentes provam isso muito bem. Ainda segundo o relatório, as empresas surpreenderam positivamente por aqui, atingindo no quarto trimestre de 2020 82% do nível pré-pandemia. E além disso, a geração de caixa acelerou também significativamente, chegando a 61% dos níveis observados antes da pandemia. Por fim, o banco diz que as ações da Multiplan e Iguatemi são as suas preferidas do setor. Portanto, na visão dos analistas, elas são as mais indicadas para se ganhar com a reabertura dos shoppings. Nesse relatório, os analistas da Credit reiteram a recomendação de compra com alvo em R$ 45,00 para Iguatemi e R$ 29,00 para Multiplan. Como investidor, eu também vejo com muito bons olhos o setor de shoppings. Os papéis que eu tenho na carteira hoje são JHSF e Aliansce Sonae. Eu sei que tem muita gente por aí cogitando uma possível mudança de comportamento dos consumidores a longo prazo, o que, em tese, diminuiria o fluxo nos shoppings. Mas por aqui, a reabertura gradual dos shoppings já mostra exatamente o contrário. Então, mesmo ainda com algum nível de restrição, o movimento nos shoppings tem sido bem grande. E nessa pegada é de se esperar que volte ao fluxo normal com a chegada aí da vacinação para cada vez mais pessoas. Inclusive, o head de renda variável da Valor comentou que tem muita casa de análise recomendando compra para shoppings com um alvo gigantesco e que tem gestor falando em 100% de upside para alguns ativos. Bom, que fique claro, galera, esse vídeo não é uma recomendação de ações, mas sim uma recomendação de estudo desses cases dos shoppings aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar fazendo esse trabalho. E se você ainda não for um inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo à nossa comunidade de investidores. Bons investimentos!